Nesta noite de terça-feira, dia 24 de fevereiro, algo muito pesado se confirmou de vez. Lula está em queda livre, e a esquerda está em desespero tentando esconder isso de você. Fica até o final, porque a conexão que eu vou fazer entre a crise doméstica e o encontro com Trump revela um cenário que o governo faz de tudo para que você não enxergue. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu vou te explicar por que esta noite marca um ponto de virada na história deste governo. Lula está oficialmente em queda. Queda de apoio, queda de controle, queda de força. E não é eu quem estou dizendo, é a pesquisa Genial Quest mostrando os números escancarados. 49% desaprovam o governo Lula, contra 45% que aprovam. Isso significa que a desaprovação está consolidada acima da aprovação. Não é um tropeço, não é um momento ruim passageiro, é um padrão que se instala. E quando um presidente entra nesse tipo de declínio, o sistema inteiro muda de comportamento. Aliados começam a calcular com mais frieza. O Congresso sente o cheiro e encarece a governabilidade. A oposição ganha espaço e converte cada ruído em narrativa de fim de ciclo. E como se esse peso interno já não fosse suficiente, o cenário internacional jogou um ingrediente extremamente explosivo em cima dessa fogueira. Os Estados Unidos avisaram que seguem investigando o Brasil no âmbito da chamada Seção 301, que é um mecanismo americano com potencial de sustentar retaliações comerciais e novas tarifas, dependendo do rumo da investigação. A CNN Brasil reportou que os Iliuá disseram expressamente que seguem investigando o Brasil nessa linha, citando temas diversos que entraram no radar americano. E o que é ainda mais relevante é que esse processo estava praticamente parado desde setembro do ano passado. Ele foi recolocado em evidência justamente agora, às vésperas de um encontro que pode redefinir o tabuleiro político. Lula tem viagem a Washington em março para uma reunião com Donald Trump. Nas últimas horas, voltou a circular a indicação de uma data possível, em torno do dia 16 de março, ainda tratada publicamente como referência, não como confirmação final. E a pergunta que ecoa nos bastidores de Brasília é direta e implacável. Lula vai chegar em Washington forte ou vai chegar acuado, com o país dividido e o próprio governo sangrando popularidade? Veja bem o que significa recolocar a Seção 301 em evidência neste momento. Quando uma potência como os Estados Unidos recoloca um mecanismo de investigação comercial em pauta, justamente quando o governo do país investigado está enfraquecido e tentando construir uma reunião diplomática de alto nível, isso não é detalhe técnico. Isso vira alavanca, vira instrumento de negociação, vira recado, vira pressão calculada. O jornal J Principal publicou hoje que os Iliuá voltaram a mencionar esse processo de investigação comercial contra o Brasil exatamente nesse contexto de aproximação do encontro. Não é coincidência, é geopolítica. A Reuters registrou Lula dizendo que o Brasil não quer uma nova Guerra Fria, antes mesmo da reunião com Trump, e listando temas como comércio, imigração, investimentos e parcerias. Traduzindo com clareza, Lula tenta reduzir a tensão, tenta evitar o choque, tenta mostrar racionalidade e abertura, mas a realidade não perdoa e não negocia. Quem chega à mesa sem força interna, chega com desvantagem. E é exatamente essa a tragédia política desta noite. A soma da queda doméstica com a pressão externa cria um cenário em que Lula, que tanto tentou se posicionar como líder global, chega a Washington olhado pelo mundo como um presidente pressionado internamente por rejeição, por ruídos e por crises em sequência. E quando isso acontece, o encontro com Trump deixa de ser oportunidade e vira risco. E por que vira risco? Porque Trump não é um personagem de bastidor. Trump é confronto. Trump é recado. Trump é disputa aberta. Ele não vai sentar naquela mesa com diplomacia suavizada. Nos comentários que circulam na internet e nas conversas de bastidores, cresce com força a tese de que Lula teme não só as tarifas e a investigação comercial, mas também o impacto político interno do próprio encontro no Brasil. Uma foto errada, uma frase errada, um gesto errado, e a oposição transforma isso em munição política por semanas.
É nesse caldo explosivo que surgem as narrativas mais agressivas desta noite. Comentários na internet e conversas nos bastidores tentam colar um enredo de traição interna, fogo amigo, esquema, com o nome de Janja sendo jogado no centro do furacão político. O que eu posso afirmar com responsabilidade é o seguinte: essas acusações específicas não aparecem, até aqui, como fatos comprovados por evidência pública robusta nas fontes que cobrem oficialmente o tema. Mas o que existe, e isso é devastador politicamente, é o dano de percepção. Um governo em queda perde o escudo protetor. E quando perde o escudo, qualquer narrativa ganha força e vira pressão real. E aí entra outro ponto que explode com tudo nesta noite: o clima de colapso emocional no campo governista. Porque quando a desaprovação craca num patamar alto e se mantém acima da aprovação por um período consistente, a militância troca a celebração pela defesa. A defesa vira agressividade. A agressividade vira desespero. E o desespero vira erro. E erro em Brasília custa muito caro. O próprio noticiário econômico e político já aponta que esse cenário influencia o cálculo de forças, inclusive com leituras sobre mudança de postura de aliados e do centrão quando o governo perde vantagem e deixa de ser o centro de gravidade das negociações. O efeito psicológico em Brasília é óbvio para quem acompanha: medo de enquadramento. Porque há algo que nenhum governo gosta de admitir publicamente. Quando o exterior percebe fragilidade, ele pressiona, ele exige, ele cobra, ele faz preço. E nesta noite circulam leituras políticas, especialmente no campo da direita, de que Lula teme que Trump chegue com postura dura, que use a investigação comercial como ferramenta de barganha, e que o encontro acabe funcionando como um teste público de resistência do Planalto diante de uma potência que não está para brincadeiras. E aqui é necessário separar fato de interpretação. Fato: a queda registrada em pesquisa, com 49% desaprovando o governo. Fato: a investigação e a pressão comercial no radar dos ilusivos via seção 301. Fato: o encontro com Trump previsto e noticiado para março. Interpretação dos bastidores: Lula estaria em desespero porque sabe que chega a Washington com pouco oxigênio político. E quando um presidente chega sem oxigênio, o que acontece dentro de casa é sempre o mesmo. Aliados cobram mais e protegem menos. O Congresso sente o cheiro e encarece a governabilidade. A oposição cresce e transforma cada ruído em narrativa de fim de ciclo. E nesta noite, o que a esquerda teme com mais intensidade é exatamente esse fenômeno: que a queda deixe de ser um número de pesquisa e vire um movimento. Movimento de desembarque, movimento de isolamento, movimento de abandono silencioso por parte de quem estava junto apenas porque o governo parecia forte. E é nesse caldo que aparecem as frases que estão correndo nos bastidores e na internet. Os dias estão contados. É ponto de não retorno. O governo perdeu a mão. Agora, sob a tese de que os americanos requerem ativamente um governo de direita no Brasil, isso não pode ser tratado como fato oficial confirmado. O que existe de forma concreta é o interesse americano em defender sua própria economia e sua própria geopolítica, usando os instrumentos de pressão disponíveis quando considera que um parceiro é problema ou risco. O resto é leitura política. Mas é uma leitura que nesta noite cresce com força, porque a direita enxerga um cenário que raramente se apresenta assim tão claro: governo enfraquecido por dentro e pressionado por fora ao mesmo tempo. E onde entra a esperança para a direita? Entra exatamente neste ponto. Queda de popularidade não é detalhe, é sinal de ruptura estrutural. Quando a desaprovação se consolida acima da aprovação de forma duradoura, a janela eleitoral se abre de verdade. A militância perde a aura de invencibilidade. A narrativa perde força de convencimento. E a oposição ganha terreno concreto. O que se desenha no horizonte de 2026 é um país que pode entrar num ciclo de mudança real, especialmente se o governo continuar acumulando desgaste e se o encontro com Trump virar um gatilho de turbulência política e econômica que chegue no bolso do brasileiro. Porque é no bolso que tudo se decide, sempre. E nesta noite a verdade é que Lula não está apenas enfrentando mais uma crise.
Ele está enfrentando um cenário em que literalmente qualquer passo tem custo. Se voltar de Washington sem resultados concretos, a oposição grita fracasso. Se voltar com concessões, a oposição grita rendição. Se voltar com ruído comercial instalado, o desgaste explode no bolso do brasileiro. E o bolso derruba governo mais rápido do que qualquer discurso. É por isso que nesta noite o sentimento em Brasília é de tragédia política real. O Planalto está cercado. E o fechamento do cerco é inevitável, porque o país já está dividido e 2026 já está no retrovisor de todo mundo que pensa em poder no Brasil. O encontro com Trump será o começo de uma recuperação improvável de Lula. Ou será o momento exato em que a queda deixa de ser tendência e vira colapso político definitivo? Comenta aqui embaixo o que você acha. O que vai acontecer de verdade quando Lula sentar frente a frente com Trump? E, principalmente, o Brasil está caminhando para uma virada definitiva à direita? Ou o sistema ainda consegue segurar Lula no poder a qualquer custo? Me diz nos comentários. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa ver e se inscreve no canal. A informação que o sistema tenta esconder tem que chegar onde eles não querem. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e a gente não para.